Boa noite. Iniciando a primeira arguição da noite, chamo para compor a mesa a candidata Ana Beatriz e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite. Vamos Excelência, iniciar. é um prazer estar aqui nessa banca hoje, sendo arguida por vocês. Vamos iniciar a sua arguição pela disciplina de língua portuguesa. Vamos fazer 3 perguntas acerca da disciplina, tá bom? A senhora está preparada? Sim. Vou falar, a primeira pergunta, eu vou falar 4 palavras e eu gostaria de um sinônimo para cada uma delas, tá bom? Certo. Primeira palavra, o sinônimo de gordo. Excelência, o sinônimo de gordo seria obeso. Um sinônimo para emprego. Excelência, um sinônimo para emprego seria trabalho. Um sinônimo para esbelto. Excelência, um sinônimo para esbelto seria esguio. E um sinônimo para município. Excelência, um sinônimo para município seria cidade. Segunda pergunta, qual o gerúndio do verbo intervir? Excelência, o gerúndio para o verbo intervir seria intervindo. No que consiste o gerúndio? Excelência, o gerúndio consiste numa modalidade em que os verbos são conjugados em uma ação naquele presente momento. Por exemplo, intervindo, atuando, jogando. Terceira e última pergunta. Cite do que se tratam os coletivos Cardume, Farândula e Atlas. Excelência, o coletivo Cardume diz respeito ao coletivo envolvendo peixes. Quanto ao coletivo Atlas, consiste no coletivo de países. Agora, o segundo coletivo que o senhor mencionou, eu não pude entender. O senhor poderia repetir, por gentileza? Farândula. Parândola? Excelência, os meus estudos não me permitiram chegar até o coletivo de Parândola. Estou satisfeito, muito obrigado, boa sorte. Passo a palavra para o próximo examinador. Obrigada. Boa noite, senhora Ana Beatriz. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador da disciplina de Direito, tudo bem? Tudo bem. Podemos começar já? Podemos começar, Excelência. Vamos lá, então. Primeira questão. Qual a natureza jurídica do ato de interrogatório? Excelência, para compreender o ato de interrogatório, precisamos compreender que se trata de um ato praticado em geral dentro de um inquérito policial que está dentro da atividade de persecução penal do Estado. O ato do interrogatório seria o momento em que a autoridade policial inquire uma pessoa que está numa situação de autoria. Então, são feitos alguns questionamentos acerca do fato que foi praticado. E para que serviria o ato Excelência, de interrogatório? para compreender o ato de interrogatório, é preciso entender que ele consiste num ato muito importante dentro da, como eu já mencionei, da persecução penal. O inquérito policial, em geral, é onde é praticado o ato do interrogatório. Ele serve para buscar a autoria e a materialidade. Serve para o investigado ele se defender também? Excelência, é compreensível que o ato do interrogatório, enquanto no inquérito policial, ele não pode ser embasado para uma acusação, acusação não, para uma condenação dentro de um processo. Portanto, neste momento, o interrogado ele pode sim se defender, mas ele também pode exercer o direito ao silêncio, que é uma garantia constitucional. Tanto é que no ato do interrogatório, a pessoa não pode ser coagida a praticar provas contra si mesma. Segunda pergunta.
Fale para mim um pouco sobre o crime de roubo. Excelência, o crime de roubo consiste na subtração de um bem mediante violência ou grave ameaça. Ele, inclusive, tutela os crimes, são os crimes contra o patrimônio que protegem o bem jurídico, patrimônio. O crime de roubo, em geral, ele é protegido com mais rigor do que o crime de furto, por conta da questão da ameaça, do furto, perdão, questão da ameaça e da violência. Tanto é que algumas pessoas acabam confundindo as agravantes e as minorantes, enquanto no roubo ele não tem agravantes e minorantes, ele tem figuras qualificadas. No roubo, então, há preponderância de figuras qualificadas. E no furto, Sim, de agravantes e atenuantes, sim, segundo o senhor, excelência. né? Inclusive, na verdade, tem sim figuras qualificadas no furto. Certo. Terceira pergunta. Cite três fundamentos da República Federativa do Brasil. Excelência, os fundamentos da República Federativa do Brasil estão presentes nos primeiros artigos da Constituição. E os fundamentos, eles são princípios basilares. Dentre os fundamentos estão a soberania, a cidadania e o pluralismo político. Satisfeito, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, excelência. Muito bem, o senhor. Bem também, obrigado. A senhora está preparada para ser arguida de criminologia? Sim, excelência, estou preparado para ser arguida. Perfeito. Primeira pergunta. O que significa a tolerância zero para a criminologia? Excelência, para compreender a tolerância zero, é preciso compreender o momento em que ela se encontra. Essa teoria, ela consistiu numa iniciativa de um prefeito acredito que seja americano, em que ele dizia que não poderia ter um rigor menor dos pequenos crimes, porque ele entendia que esses pequenos crimes eles poderiam dar vazão a infrações que prejudicavam os bens jurídicos que são queridos pelo público. Segunda pergunta. O que é anomia? Excelência, a anomia consiste numa teoria criminológica em que o criminoso ele entende que aquele comportamento ele pode ser praticado porque ele não tem respeito pelo rigor penal. Ele entende que aquela determinada conduta ela não precisa ser garantida por aquelas determinadas leis, ele não respeita o rigor penal que aquela conduta que ele está praticando tem. Terceira e última pergunta. O que é a teoria da rotulação? Excelência, a teoria da rotulação, também conhecida como labeling approach, consiste numa teoria de um dos ramos da criminologia crítica, em que elas são das teorias do conflito. Teoria crítica e a labeling approach fazem parte desse ramo da criminologia, da teoria do conflito. E sobre o que ela fala? Essa teoria, ela consiste em que certas pessoas acabam fazendo um certo etiquetamento daqueles considerados criminosos. Então, uma terceira pessoa que não está envolvida naquele fenômeno criminológico acaba realizando um etiquetamento dessas pessoas. E existe essa crítica porque acaba que essas pessoas que estão sendo criticadas, elas são vistas de uma perspectiva de pessoas que não estão inseridas naquele conflito que envolve, né, a dupla penal, a vítima e o criminoso. Estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite. Então, primeiramente, parabéns, tá? Gostei muito da sua banca. Você foi muito bem, tanto na postura, na fala, quanto na parte do mérito do conteúdo, tá bom? Em relação à postura, a única coisa que eu anotei, não sei se os colegas vão concordar comigo ou não, tipo assim, eu achei
tudo bem que tem um protocolo a ser seguido no dia lá, né? Utilizar o pronome de tratamento excelência e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, a sua saudação, né, à banca, falando é um prazer participar aqui, eu acho, tipo assim, redundante, tá? Não é necessário tudo isso, tá bom? É só chegar e falar assim, boa noite, né? Boa noite, silêncio e tal. Assim, mas não precisa dar essa saudação tão... No curso eles falaram que a banca poderia até entender como uma situação de, não sei falar disso de um jeito mais eloquente, mais puxa-saquismo, né? Mas na Isso, hora a gente fica tão nervoso que a gente poderia, começa a poderia falar. soar como tipo assim, uma puxação de saco, uma bajulação, né? Acho que Isso, bajulação. essa é a palavra mais adequada, na bajulação. Então, em relação à postura, é só isso, tá bom? Em relação ao mérito do conteúdo, a primeira pergunta que eu fiz a respeito dos sinônimos, você acertou, tá? Correto, acertou todos. Até o sinônimo de esbelto, você utilizou um sinônimo bem legal, assim, que é esguio, né? É uma palavra, assim, tipo, pouco usada, mas é uma palavra correta, tá? Até de um português mais rebuscado, mais clássico, tá bom? Eu gostei, parabéns. Em relação ao gerúndio, você acertou também, é intervindo. E o conceito de gerúndio, que daí você acho que deu uma travada ali, né? Na verdade, gerúndio é uma das formas nominais do verbo, tá? É a forma nominal do verbo que acrescenta o NDO ao final, entendeu? O sufixo NDO. Então, cantando, intervindo, tá? É só isso mesmo, que é o conceito. E em relação aos coletivos, cardume de peixes você acertou, Atlas você disse países, na verdade são mapas, tá bom? Coletivo de países é continente, tá bom? E se você já quiser anotar aí, tá? E o que você não se recordou, que foi o conteúdo, o coletivo Farândula, é o coletivo que trata de desordeiros, bêbados, Isso é muito vagabundos, importante para a pessoas de má polícia. índole. Certo. É farândula ou parândula? Com F, de faca. Certo. Já anotei aqui, muito obrigada. De nada, tá bom? Em relação ao conteúdo é só isso, tá bom? Parabéns, e foi Certo. bem. Muito obrigada. Ana, eu concordo com os apontamentos do João Pedro, tá bom? Também acho um pouco exagerada essa saudação inicial, tá? Não precisa fazer. Certo. E vamos aqui para o mérito das suas questões. Olha como que está o meu gabarito da primeira questão. Olha, a pergunta: qual a natureza jurídica do interrogatório? É meu gabarito meio de prova e meio de defesa. Guarde isso daí, tá? Meio de prova e meio de defesa, para você não precisar ficar se enrolando na resposta. Eu queria isso, basicamente. Não precisava explicar tudo sobre o interrogatório, tá bom? Mas eu gostei da sua explicação, tá? Só lembrando que pode Eu ocorrer acho tanto na fase que judicial quanto no âmbito do inquérito. Oi? eu acho que eu fico um pouco nervosa, aí eu começo a despejar tudo que está na minha cabeça, e é até bom a gente fazer essas bancas, Sim. porque trabalha a questão do raciocínio, né, enquanto fala, porque às vezes a gente escreve, a gente tem muito mais tempo para elaborar o conteúdo que a gente está fazendo. Mas é que dependendo da banca, os caras iam te cortar, sabe? Eu deixei você falar. Certo. Mas beleza, anote aí, meio de prova e meio de defesa. Segunda pergunta. Fale para mim sobre o crime de roubo. Eu queria ver o seu raciocínio mesmo, sabe? E eu gostei, mais ou menos no sentido mesmo que você falou, crime contra o patrimônio, preponderantemente tutela patrimônio, mas também tutela outros bens jurídicos. É importante você falar que esse consumo com inversão da res frutiva mediante violência ou grave ameaça, tá bom? Falar do momento consumativo. É basicamente isso. Eu só anotei um erro que você falou ali, que teria preponderantemente qualificadoras no crime de roubo, enquanto que no crime de furto teria mais majorantes e minorantes. Na verdade, é o contrário. Majorantes e minorantes no roubo e qualificadoras no furto. Mas eu daria uma dica para você para não colocar esse tipo de coisa nas respostas, sabe? Porque A gente pode confundir, né? determinados tipos de pensamento que é para você estudar, para você assimilar o raciocínio. Que ele não encaixaria numa resposta de prova oral, entende?
Eu vi, acho que Uhum. você falou com o Fernando também, algo que eu também encaixei nisso daí, você falou isso daí. Você não precisa fazer uma relação com crime de furto quando você está falando do crime de roubo, sabe? Fale só do crime de roubo mesmo. Igual você falou, algumas pessoas falam que esse tipo de coisa eu acho que não fica muito legal na oral, tá bom? Eu Certo. já foge um pouco de um Acho modelo de resposta, ser tá? mais objetiva, né? Isso, seja mais objetivo, Certo. porque a banca pode te cortar e você pode ficar nervosa por causa disso. E a terceira pergunta, se três fundamentos da República Federativa do Brasil, perfeito, né? Você falou soberania, cidadania e pluralismo político. É basicamente isso, tá bom? Certo, muito Mudei um pouco na sua obrigada. banca, eu deixei umas perguntas para você formular mais o raciocínio que tinha mais a ver com o seu perfil. Bom, obrigado, viu? Sou o Fernando. Bom, vamos lá, Ana. Concordo com o que o João Pedro e o João Ricardo falaram aí anteriormente, em relação a, né, falar prazer, não sei o quê. Soa meio com uma bajulação, não é tão legal. E um ponto que eu gostaria de acrescentar também, que não me recordo agora qual pergunta que foi feita. Você disse, no meu estudo não foi possível chegar a tal. Você falou algo nessa linha. Nesse caso, a orientação geral, assim, de forma geral que a gente tem, é falar apenas excelência, eu não me recordo no momento. É o mais, Não, eu vou anotar. é o mais adequado. Eu não me recordava de falar, não me recordo. Sim, Eu lembrei de uma dica que passaram pra gente quando a gente foi responder TCC. uhum, Aí eles falaram, meus estudos não me permitiram chegar. Lembrei disso, não lembrei, não me recordo. tá. Mas no mais, Certo, assim, sua postura tá muito boa. Você falou que tá, né, começando a estudar agora, tá de parabéns, viu? Só esses dois pontos mesmo que são mais relevantes. certo, muito obrigada. Em relação à parte técnica das suas respostas, a primeira pergunta que eu fiz para você foi da tolerância zero, né? Você citou a questão dos Estados Unidos e tal, foi em Nova York, através de Rodolfo Giuliani, que era prefeito à época, né, que estava havendo muito crime de patrimoniais, principalmente, e havia uma certa flexibilização em relação à punição desses crimes, e ele veio com Uhum, uma, digamos, com uma mão de ferro ali para ter uma punição mais adequada. Com isso ele conseguiu, à época, reduzir bem os índices criminais. É, Vale destacar também que essa teoria ela se relaciona um pouco com o experimento das janelas quebradas, né? Que é aquela tolerância zero não significa necessariamente punir, mas sim um estado presente que não tolera ali essas condutas, né? Um exemplo que posso dar aí é a lei seca, né? Seria um exemplo não necessariamente criminal, mas que se relaciona com tolerância zero de certa forma. daria para relacionar com o direito penal do inimigo ou não? Seria com muito rigor. O direito penal do inimigo ele busca mais a punição do inimigo do Estado, né? Um terrorista. Então, eu não faria essa relação porque é muito sensível, assim, sabe, esse assunto. Sim, isso não é bom para prova oral, né? Não. A não ser que você tenha, tipo, vai discorrer bem sobre o direito penal do inimigo, né? Ai, prefiro não entrar nisso, é um dia muito importante para a gente ficar Sim, fazendo discussão, teorias da conspiração. sim, mas se você falar a questão de Nova York, de Rodolfo Giuliani, década de 80, 90, né, acho que é super válido sim, tá bom? Claro, Uhum. fale só do prefeito se você recordar do nome dele. Você não vai falar, tinha um prefeito numa cidade tal. Eu não lembrava, eu ia chamar ele de Pietro. Pietro. Era Ruto, é. É. Igual um da anomia, eu lembrei agora o nome do filósofo. A questão da anomia Essa foi mal. tem dois, né? Tem o Durkheim e o Merton. O É. que acontece? Você trouxe um pouco a questão do penal, né? Que você falou na sua resposta, que é quando o indivíduo se desvia ali das normas penais, né? Ele está numa situação de anomia. Tudo bem, anomia a gente aprende que é regra e o A, por ser uma negação, é ausência de regras, né? Mas a gente não precisa necessariamente relacionar com o direito. Porque, por exemplo, na visão de Durkheim, anomia o que é? Você tem um status padrão na sociedade e quando há uma ruptura nesse status, seja para cima ou para baixo, há uma anomia, né? Que é a ausência ali daquele padrão que havia sendo seguido. Embora seja numa época diferente e em continente diferente, inclusive, um exemplo claro disso aqui é a crise da Bolsa de Nova York.
em 1929. Ali foi uma situação de anomia que teve diversos suicídios e tudo mais decorrente a rompimento da bolsa, e isso não se relaciona em momento algum com o direito penal, tá bom? E Certo. para Merton também, ele é um pouco mais contemporâneo, né? Mais recente, bem mais recente que Durkheim, inclusive, e ele falava do American Dream, né? Que é o sonho americano, que é a real igualdade de oportunidade para todos como modelo de prevenção criminal. Pode anotar essa frase, que é a frase que relaciona bem a ele. Inclusive tem pergunta disso da prova oral. Quem trazia a igualdade de oportunidade para todos como modelo de prevenção criminal? Você vai falar Robert Merton. Tá? Então ele falava, quando não há as metas culturais não se relacionam com os meios institucionalizados para alcançar essas metas, há a situação de anomia. Daí ele traz aquelas fases lá de adequação social, né? Que são 5. Então, a depender da concordância ou não com alguma dessas fases, o indivíduo pode estar em diferentes níveis dessas fases de adequação social. E também isso não se relaciona necessariamente com o direito penal. Tá? E a última pergunta que eu fiz para você foi a teoria da rotulação. Aqui você falou que era a teoria crítica. Novamente, a anomia você não falou que era uma teoria do consenso. Você poderia ter falado, é uma teoria macro-sociológica do consenso. Embora você tenha falado que na rotulação é uma teoria do conflito. Então, busque sempre isso. Quando você for falar de uma teoria, cite a qual macro-sociológica ela se refere, né? Consenso ou conflito. Isso demonstra conhecimento. E o principal autor dela é Howard Becker. Estou com os nomes na cabeça aqui. Howard Becker, tem Erving Goffman também, embora ele vá um pouco para outra área. Howard Becker ele fala que quando o indivíduo ele é rotulado, ele passa a ser visto como estrangeiro entre os seus semelhantes. No livro Outsiders, o livro dele. Então, assim, a gente relaciona muito com o sistema penitenciário. Quando a pessoa passa pelo sistema penitenciário, ela passa a ser rotulada como criminosa. Mas não necessariamente precisa passar pelo sistema penitenciário. Como, por exemplo, crimes que precisam passar pelo segredo de justiça, né? Crimes contra a dignidade sexual, contra a criança, principalmente. Então, nesse sentido da pessoa estar sendo investigada, como o João Ricardo falou, que o inquérito é um meio de defesa também, nem há um indiciamento ou algo nesse sentido, e muitas pessoas são atacadas, hostilizadas por pessoas na rua, pela própria população, por haver um boato de uma possível conduta criminosa que às vezes pode nem ter sido concretizada. Tá? Então aí já há uma rotulação e a pessoa nem sequer teve o contraditório ou ampla defesa. Tá? Então pode citar sim do sistema penitenciário, mas lembrar que não é exclusivamente o sistema penitenciário, ela se relaciona com outros momentos também anterior a este. Como, por exemplo, a própria criação de um tipo penal novo, como, por exemplo, o bullying. Né? Hoje, qualquer pessoa que cometer um bullying com alguém é um potencial criminoso, né, nessa ótica. Tá bom? Certo. Obrigada. Parabéns pela sua banca e pela postura.